se os nossos pioneiros, alguns dos quais estão aí na tela, vissem o que estamos vendo, eles ficariam ainda mais empolgados do que estiveram quando começaram a pregação do Evangelho em nossas terras, né? Então fica assim, à tarde, um tema profético, e agora pela manhã, em oração, em conversas com o pastor, nós entendemos que seria bom falar sobre a nossa identidade. Quem somos nós neste mundo? Por que estamos aqui? Será que somos apenas uma igreja a mais, entre tantas boas igrejas que há por aí? Ou temos um DNA diferente? E por causa desse DNA temos que agir também de modo diferente no mundo que vivemos. Vou fazer um teste com vocês. Aqui na tela nós temos alguns dos nossos pioneiros, né? Eu vou começar lá pela minha direita e quero ver se vocês sabem quem são, quem foram essas pessoas aí, né? Primeiro lá, Guilherme Miller, ou William Miller, né? Eu não vou falar dele agora porque depois eu vou expor algumas coisas. Segundo, quem? José Bates, ou Joseph Bates, o Capitão Bates, né? Muito bem, estão indo bem. Aqui, aí é fácil, né? Ellen White, Ellen Gold White, nome de solteira, Ellen Harmon, né? Depois casou-se com Tiago White, Ellen White. Agora vamos entrar na história do Brasil. E notem que as câmeras no Brasil não eram tão boas quanto as câmeras nos Estados Unidos, né? A qualidade das imagens não era melhor, não era tão boa quanto aquelas. Ali, ao lado de Ellen White, alguém sabe quem foi esse pioneiro? Alguém? Pelo menos um para salvar a igreja? Eu quero que vocês percebam isso. Como nós brasileiros não valorizamos tanto assim a nossa história, né? Nós temos aqui no Brasil histórias tão lindas quanto as histórias ocorridas nos Estados Unidos. Temos aqui pioneiros que deram a vida pela pregação do Evangelho e tem histórias assim maravilhosas para contar também. Esse senhor ali é o Adolfo Hort, George Friedrich Adolf Hort. Não vou dizer quem foi já, eu vou contar depois para vocês, tá? Ali do lado dele um casal muito especial. Alguém arrisca? Vou dar uma pista. Também é Guilherme. Ou Wilhelm, porque eram descendentes, eram alemães, né? Vindos da Pomerânia. Guilherme Bels, primeiro adventista batizado no Brasil, e com ele a esposa Johanna, ou Joana Bels. Tá vendo? Você rapidinho falou Miller, Bates, e o nosso pioneiro, Guilherme Bels. E lá, por último, vou dar uma pista de novo, é outro Guilherme. Foi o primeiro editor da Casa Publicadora, primeiro professor de escola adventista, primeiro criacionista no Brasil. Ainda não? Guilherme Stein, filho. Guilherme Stein Jr. Está vendo? O Guilherme Stein, na minha humilde opinião, é o nosso John Andrews. John Andrews você conhece, né? Primeiro missionário adventista enviado para fora dos Estados Unidos. Por sinal, esse ano a gente celebra 150 anos desse feito, né? A expansão missionária adventista para além dos Estados Unidos. Os nomes começam agora. O John Andrews, ele foi enviado para a Europa em 1874. Primeiro adventista além mar, primeiro missionário oficial enviado pela igreja para fora dos Estados Unidos, como eu disse, né? Mas o Stein não fica muito atrás. Ele foi o primeiro compositor brasileiro, né, a atuar aqui dentro. Conhecia 40 idiomas. Eu acho que o Andrews não conhecia tantos idiomas. E depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Foi um grande homem de Deus, um pioneiro, assim, cuja história tem que ser relembrada. Eu estou escrevendo um livro que eu espero que, assim, pensando nos jovens, com o título A História dos Três Guilhermes. Quais são? A história dos três Guilhermes. Olha a coincidência dos nomes. Miller, Bels e Stein. Os três Guilhermes. Claro, William
e 2 Williams, mas em português brasileiro aqui é Guilherme mesmo, tá bom? Então esse teste aqui, vocês tiraram 5, né? Podia ser 10. Eu espero que daqui para frente seja sempre 10, né? Nós temos que valorizar a nossa história, saber de onde viemos para saber para onde estamos indo e saber quem somos, o que estamos fazendo por aqui, né? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia agora em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Eu vou ler o verso 7 com vocês. Hebreus 13, verso 7. Aqui o apóstolo Paulo, que nós entendemos ser o autor da carta, que na verdade é um sermão, né? Hebreus é um sermão que foi transcrito. Ele faz um apelo aqui, ele nos dá um conselho muito importante, e eu espero segui-lo agora. Ele diz assim, Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu gosto de como a Bíblia, a linguagem de hoje, verteu esse texto. Fica assim, olha na tela. Lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que tinham. Então nós temos respaldo bíblico para entender que é preciso relembrar a história, que é preciso pensar na história dos pioneiros e nos conscientizarmos de que agora nós temos que fazer o que eles fizeram e até mais, porque temos mais recursos, temos mais condições. Aqueles pioneiros que eu mostrei na tela jamais imaginariam uma igreja como essa. Eles não tinham esses recursos. Eles não podiam imaginar que um dia teríamos um canal de TV anunciando a mensagem para todo o país, rádio, internet. Mas eles fizeram tanto, sem ter nada disso. Agora, o que se espera de nós? Que nós terminemos, concluamos o que eles começaram, não é verdade? Então, por isso que é importante lembrar dos pioneiros, falar sobre os pioneiros, imitar a fé que eles tiveram. E, se for o caso, morrer como eles morreram, fiéis, firmes até o fim. Temos respaldo também nos textos de Ellen White, como esse aqui, por exemplo, Testemunhos para a Igreja, volume 6. A história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo por suas maravilhas. Então, entendo que estamos fazendo o que deve ser feito nesta manhã. Relembrar, rememorar, contar sempre a boa e velha história, né, para as gerações atuais, tanto aos velhos quanto aos moços. E aqui tem os dois grupos e outros mais, as crianças também, né? E esse aqui então é um clássico, né? Que texto maravilhoso. Toda vez que você se sentir meio desanimado, ou pensar que a igreja está passando por uma crise, que as heresias elas estão aí se espalhando, lembre-se desse texto. Ellen White aqui é uma das últimas fotos dela, já bem idosa, né? Ela morreu com 88 anos, creio que seja a última foto dela. Ela disse assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Eu não entendo como alguns dissidentes por aí têm coragem de usar textos de Ellen White para dizer que a igreja adventista teria apostatado, que ela teria se desviado do seu caminho e que precisamos agora sair para fundar outros movimentos. O que esse texto nos diz? Testemunhos Celestes, volume 3, Ellen White já idosa, dizendo: não precisamos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos tem guiado no passado. E ao olhar para frente, eu me encho de esperança. Ela, como profetisa de Deus,
dizendo o seguinte: esse movimento vai triunfar. Os elementos contrários, a dissidência, vai ficar pelo caminho. Sempre foi assim. E tem outro texto dela que me motiva muito, que diz assim: embora haja erros e problemas na igreja, e deverão existir até o fim, Deus porá tudo em ordem. Então eu descanso em Cristo. Eu descanso no meu Deus. Eu me lembro quando eu era jovem e ancião de igreja lá em Palhoça, Santa Catarina, que é a terra da minha esposa, e eu tinha 20 e poucos anos. Era uma igreja um tanto complexa, embora pequena, e um dia eu fui conversar, domingo de manhã, com o pastor, nosso pastor distrital. Um homem de Deus, muito sábio, ele que realizou meu casamento, inclusive, pastor Ademar Paim. E eu disse: pastor, está difícil, eu não estou dando conta de algumas situações na igreja, está muito pesado, e sou muito jovem, e alguns são de mais experiência, e nem sempre é fácil para quem está começando, né? Eu era, inclusive, recém-convertido. E o pastor me disse assim: Michelson, eu já passei por situações assim de perder sono, de ficar muito preocupado com as situações da igreja. E um dia, de madrugada, eu estava assim muito preocupado, não conseguia dormir, e Deus me disse assim: filho, de quem é esta igreja? É sua? Eu disse: não, Senhor, é tua. Então, deixa que eu cuido dela. Faça a sua parte. Aquilo para mim foi como tirar um peso das costas. E eu passei a fazer a minha parte, tentando ser parte da solução, não do problema, e deixando aquilo que eu não consigo fazer para Deus, né? Deixando tudo para Deus, na verdade, e me colocando nas mãos dele para que ele faça aquilo que pode fazer por meu intermédio. Então, na igreja tem que ser assim. Há problemas? Há erros? Claro que há, porque nós somos parte dessa igreja e nós somos problemáticos, né? Mas Deus vai colocar tudo em ordem. Essa é a promessa. Então, você só vai ter medo do futuro. Será que vai acontecer isso? Será que a igreja vai cair? Será que você só vai ter medo do futuro se você esquecer como Deus tem guiado essa igreja ao longo da história? O que Deus tem feito pela igreja ao longo do caminho. Estão percebendo como é importante conhecer a história? Esta igreja já atravessou muitas crises. Logo na sua origem, poucos anos depois com Kellogg, né? Depois Desmond Ford e outros. E cadê esse pessoal? Já se foi. E a igreja onde está? Continua na sua missão. Louvado seja Deus por essa história. Por vermos realmente cada passo, né, em cada etapa do caminho, o Senhor conduzindo esse povo. Joio misturado com trigo, aos tropeções muitas vezes, mas é o barco, né, como diz Ellen White, é a nau, é o barco que conduz o povo de Deus. Então, aqui dentro pode haver dificuldades, sim, mas imagine como está o mar lá fora, fora da arca. Imagine a temperatura das águas, a agitação das águas, como está lá fora. Não dá para pensar realmente que qualquer coisa seja melhor do que estar dentro do barco seguro que conduz o povo de Deus. Vamos então fazer o que os textos nos orientaram, né? Paulo diz: pensem nos pioneiros. Ellen White diz: conte a história. E diz mais: não tenha medo do futuro, a menos que você tenha esquecido como Deus te guiou no passado, ou guiou a igreja no passado. Vamos então começar pelo pioneiro, não necessariamente adventista, porque ele nunca foi um adventista. Ele era um batista, que por um certo momento ali se tornou um deísta, quase ateu, mas acabou sendo a figura mais importante de um movimento que ficou conhecido pelo nome dele, Millerismo, né? Os Milleritas. Um movimento reavivalista que realmente abalou os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, nessa época aí, século XIX, meados do século XIX, a população dos Estados Unidos chegava a uns 17 milhões. Cerca de 1 milhão de pessoas foram alcançadas com a mensagem millerita, ou do advento, por meio de publicações, de pregações. Vejam só, 17 milhões, 1 milhão de pessoas. A maioria dessas estava ali na expectativa. Será que ele vai voltar mesmo? Será que Jesus vai voltar? Claro que a imensa maioria não ficou firme, né? Mas a mensagem alcançou um bom pedaço dos Estados Unidos. Tanto que esse movimento foi conhecido como um dos grandes reavivamentos do século XIX. O reavivamento millerita, né? Miller, filho de pais religiosos, depois de um tempo acabou se envolvendo com alguns amigos críticos da religião,
ali ligados ao iluminismo, ateísmo, passou até a ser um debochador da religião. Debochava do tio, que era pastor, e virou um deísta. Aquela pessoa que acha que Deus até existe, mas não está nem aí para o mundo, né? Deus criou e foi embora. É um ateu funcional. Ele vai para a guerra em 1812, era um homem muito correto, muito admirado, e ele é colocado como capitão de uma tropa ali, como líder. Era uma guerra que praticamente estava perdida. Os Estados Unidos não tinham soldados. Eram algumas milícias ali, mal armadas. A Inglaterra tinha um exército treinado, forte. E os Estados Unidos venceram a guerra. Miller voltou dessa guerra percebendo que alguma coisa não natural tinha acontecido. O próprio fato de ele estar vivo, ele via como uma intervenção divina. Ele volta da guerra abalado, como é comum, né, acontecer, mas decidido a estudar a Bíblia por si mesmo. E ele se entrega a essa tarefa, e então, usando, aqui está a casa dele, lá em Lowhampton, é um museu, no estado de Nova York. É bem assim como era na época, foi preservado, né? Essa casa pertencia ao Miller. Aqui ao lado tem um bosque, lá atrás tem aquela Rocha da Ascensão famosa, onde alguns milleritas estavam ali esperando a Jesus voltar em 1844, dia 22 de outubro, né? E no quarto dele também estão ali preservados, olha lá, na parede, o PowerPoint da época. É um cartaz que eles fizeram assim às centenas, para os pregadores usarem e pregar nos encontros, nos cultos, nas campais. Era um cartaz bem, veja ali, a estátua de Daniel 2, os animais de Daniel, né? As bestas, Jesus no centro. Era um PowerPoint muito bem feito para pregar sobre as mensagens de Daniel e Apocalipse. E aqui na mesa, veja ali, uma Bíblia, o livro menor, e uma concordância de Cruden, o livro maior. Ele só usou a Bíblia e uma concordância. Não queria influências externas, ele queria estudar a Bíblia por si mesmo, começando no Gênesis 1 e avançando até Apocalipse, não avançando enquanto não compreendesse cada verso, comparando texto com texto. Esse método é tão, assim, simples e tão correto que a gente pode chamar de hermenêutica millerita, que Ellen White valoriza, inclusive. Ou seja, a Bíblia deve falar. A Bíblia responde às perguntas que ela mesma faz. A Bíblia explica a si mesma. É isso. E com esse estudo, você conhece a história, Miller chegou em Daniel, ao livro Daniel, e ali ele parou. Que encontrou coisas que o deixaram assim, espantado, né? Especialmente Daniel 8,14. Isso está na nossa história, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o estudo desse texto mudou a história das religiões, a história dos Estados Unidos, a nossa história. Estamos aqui agora por causa desse estudo da Bíblia, acompanhado pelos anjos nesse quarto, nessa casa, naquele local ali, isolado, uma fazenda. Deus é impressionante, né? Quando Miller descobriu, então, que, entre aspas, Jesus ia voltar em 1844, 43, depois corrigiram, viram que havia uma incompreensão da cronologia. 1844, não faltava muito tempo para isso acontecer, ele estava agora preocupado, ele precisava pregar sobre isso. Vai deixar as pessoas, né, sem saber dessa verdade? Mas ele tinha receio de ser, obviamente, criticado, ser perseguido. Ele estava sem coragem de pregar. E ele fez um acordo com Deus achando que ia ganhar. Ele disse assim para Deus: Senhor, é o seguinte, era sábado de manhã, se aparecer alguém aqui na minha casa, ele sabia que morava lá no interior, no meio do mato, né? Uma fazenda isolada até hoje. Se aparecer alguém aqui em casa de manhã, agora de manhã, e me convidar para pregar, eu vou. Aí ele sentou na cadeira de balanço e ficou tranquilo. Não vai acontecer. Meia hora, alguém bateu a porta. Ele atendeu, sábado de manhã, cedo. Era o sobrinho Irving, dizendo assim: tio Miller, papai, pai dele é pastor, papai me pediu para vir aqui convidar o senhor para ir lá na igreja dele pregar sobre essas verdades que o senhor está descobrindo na Bíblia. E agora? E outra coisa,
A casa de Irving ficava bem mais de meia hora de distância. Quando Miller fez essa oração, esse trato com Deus, a oração já estava sendo cumprida fazia algum tempo. Deus já sabia, porque o menino já estava a caminho. Então Miller sai correndo dali, vai lá para o bosque e chora, se prostra e se entrega. Senhor, como capitão do exército, eu obedecia ordens. Como eu poderia ser diferente contigo? O capitão dos exércitos celestiais, né? Deus Criador, eu estou em tuas mãos. Ele volta para casa e depois ele vai pregar e tudo começa. Pequenas igrejas, depois grandes igrejas. Essa mensagem alcança Andrews, alcança Tiago White, alcança Ellen White, alcança um monte de Bates, e esse povo todo se apaixona pela volta de Jesus. Passam pelo desapontamento profético, voltam para a Bíblia, entendem o que tinha acontecido. Hiram Edson, né, caminhando por um milharal, tem aquela compreensão maravilhosa de que na verdade não era a volta de Jesus, mas era o início de um evento muito importante, o juízo pré-advento, Jesus inaugurando uma nova fase de seu ministério no santuário celestial. É só ler o livro de Hebreus para você perceber que isso é uma realidade. Apocalipse 11:19 também menciona o santuário no céu. Eles não entendiam esse assunto na época. E eu diria que uma das grandes contribuições do millerismo / adventismo foi trazer essa verdade à tona do santuário celestial, em conexão com Daniel, com Apocalipse. Que estudo maravilhoso esse. Eles se aprofundaram nisso e assim nasceu, pouquinho tempo depois, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é bom lembrar disso, né? Como é bom olhar para trás e ver que mesmo tendo sido um desapontamento, Deus estava ali com eles. Querem fazer um paralelo? Na cruz. Por que Jesus, pouco tempo antes de morrer na cruz, fez a entrada triunfal, permitiu que o aclamassem como rei, se ele sabia que dali pouco tempo ia morrer e a esperança daquele povo ia ser frustrada? Porque tinha chegado a plenitude dos tempos. Ele tinha que morrer. E não é porque os seus seguidores não tinham compreendido essa verdade que ele iria atrasar a sua missão. Ele foi assim mesmo. Era a época de morrer. A profecia de Daniel, metade da semana profética, das 70 semanas, tinha que se cumprir. E Jesus morre na cruz. Cadê as multidões que queriam pão de graça? Cadê as multidões que queriam peixe de graça? Queriam curas? Foram embora. Esse aí é o Messias, morreu, estou fora. Mas um punhadinho de gente ficou ali. Senhor, o que aconteceu? Se trancaram numa casa e foram orar. Senhor, explica para a gente, ajude-nos. E ele veio o batismo do Pentecostes, e eles entenderam e foram pregar para o mundo todo, agora sem medo de nada. Porque Jesus estava vivo. A cruz foi um desapontamento amargo. A cruz foi uma peneira. Os que estavam ali por interesses egoístas foram embora. Os que estavam ali porque amavam Jesus ficaram e tiveram a resposta. Deu um salto aí de 1800 e tantos anos. 1844 foi um desapontamento amargo, predito em Apocalipse 10. Mas foi também uma peneira. A imensa maioria dos chamados mileritas foi embora. Alguns voltaram para suas igrejas de origem, outros perderam até a fé, mas um punhado de gente ficou ali clamando a Deus: Senhor, o que aconteceu? Explica para a gente. Voltaram para a Bíblia, reestudaram as profecias e entenderam. E com esse punhado de gente, Deus criou um movimento, Deus suscitou um movimento cuja missão era trazer à mente das pessoas essas verdades maravilhosas, levar às pessoas essas verdades maravilhosas. Curiosamente, a cruz estava ligada com Daniel 8 e 9. Curiosamente, 1844, o segundo desapontamento ali, digamos assim, também ligado a Daniel 8 e 9. Interessante, não? Dois movimentos nascem de um desapontamento. E estamos aqui até hoje, né?
Miller achou que ia escapar, mas não teve jeito. Essa senhora também tem uma história maravilhosa. Devemos muito a ela. Rachel Oakes. Sabem quem foi? Foi a irmã que trouxe o sábado para o movimento adventista. Não se esqueça dela. Oakes era batista do sétimo dia. E ela se mudou para uma região, para uma cidade, um lugarejo, né, chamado Washington, não a capital. Lá tem várias cidades com o mesmo nome, né, nos Estados Unidos. Washington e New Hampshire. E ela passou a frequentar essa igrejinha aqui, que até hoje está lá, é um museu também, né? Um dia, ouvindo uma pregação do pastor Frederick Wheeler, que era pastor dessa igreja, daquela igreja, ele falou sobre os 10 mandamentos. E obviamente que quando chegou ao terceiro, ou quarto ali, enfim, ele falou do domingo. No fim do culto, ela abordou o pastor e disse: pastor, lindo sermão, tudo certo, mas tem um detalhe que o senhor não falou corretamente. Respeitosamente, ela disse: olha, a Bíblia, ela nos apresenta o sábado como o dia do Senhor. E ali deu um estudo bíblico para o pastor, que foi humilde o suficiente para aceitar e entender. Praticamente toda aquela igreja, com o tempo, se tornou sabatista. Passou a guardar o sábado. 300 quilômetros dali, um senhor distinto, muito inteligente, muito respeitado, um capitão de navio, ouviu falar do fenômeno ocorrido na igreja de Washington. E ele resolveu ir conferir o que estava acontecendo. Espírito bereano. Aliás, eu quero que você perceba isso até o fim. O amor que essas pessoas, que esses homens e essas mulheres tinham pela verdade. Bates viajou 300 quilômetros de Fairhaven, Massachusetts, até Washington, New Hampshire, para saber o que estava acontecendo lá. Ele tomou um avião? Não. Ele chamou um Uber? Também não. Ele subiu num cavalo ou pegou uma carroça e foi. 300 quilômetros. Ontem eu viajei 500, mas de carro levei 7, 8 horas. Agora pense de carroça, quanto tempo ele levou para chegar lá? Para saber da verdade. Chegou até ali, estudou a Bíblia com aquelas pessoas, com o pastor Wheeler, leu um folheto ali de alguém que já tinha escrito algo sobre o sábado e voltou para casa guardando o sábado. E a história conta que ele estava cruzando uma ponte, uma pequena ponte, hoje não tem mais aquela ponte, tem um pedaço de terra assim. Ele estava cruzando essa pontezinha e um jovem passou por ele e perguntou: Capitão Bates, quais são as novidades? Porque ele era um homem muito informado, capitão, passava pelos portos, né? Era um jornal vivo. E as pessoas perguntavam: o que está acontecendo no mundo? E aí o jovem perguntou: capitão, quais são as novas? E o Bates olhou para ele e falou assim: as novas são que o sábado é o dia do Senhor. E aquele jovem foi o primeiro converso do capitão Bates, tornou adventista do sétimo dia. Que figura importante esse homem foi para o movimento adventista nascente. A gente coloca geralmente um tripé, né? Os 3 principais fundadores: Bates, Tiago White e Ellen White. Nós não tivemos um fundador, uma fundadora, né? Foi um grupo de pessoas. Muito bem, um dia Bates recebe de Deus um sonho e Deus manda que ele vá pregar em Battle Creek. Aí já são 1.500 quilômetros. Ele tomou um avião, pegou a carroça dele de novo, 1.500 quilômetros. Deus mandou ele pregar lá. Mas para quem? Ele não sabia. Quando chegou a Battle Creek, que na época era um vilarejo, ele foi ao correio e perguntou lá assim, ó: amigos, quem é o homem mais honesto nessa cidade? Aí o pessoal do correio disse: se tem alguém honesto aqui, sem dúvida, é o senhor David Hewitt. David Hewitt é o homem mais honesto da cidade. Aí ele colocou no Waze o endereço. Ele foi atrás, né, encontrou. Aqui é uma réplica da casa de David Hewitt, na vila histórica lá em Battle Creek. Nessa vila tem a primeira escola, que é a original, e a casa em que Ellen White e Tiago White moraram. A primeira casinha deles está ali também, original. É um local muito bonito, muito interessante. Vale a pena conhecer, se algum dia você tiver condições de ir até lá, é um lugar inspirador. David Hewitt, Bates chega de manhã e bate a porta. Eles abrem: pois não?
Meu nome é Joseph Bates e eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Pode entrar. Já pensou? Estávamos esperando por você. O Capitão Bates passa o dia com eles estudando a Bíblia e depois dessa longa conversa eles se tornam também adventistas do sétimo dia. Mas nem havia esse nome ainda, tá? Eles se tornam crentes no advento e guardadores do sábado. Alguns anos depois, precisamente em 1861, se eu não me engano, então não é precisamente, né? Eu acho. Eu estou confundindo 61 com 63. Mas é a década de 60. Praticamente 20 anos depois do desapontamento. Estão ali reunidos numa assembleia, numa comissão, para decidir que nome dariam a essa igreja. Eles precisavam se organizar, perceberam isso? E aí, várias sugestões. Que tal Igreja de Deus? É meio vago, né? Todo mundo é Igreja de Deus. Que tal isso? Que tal aquilo? Aí um senhor levanta a mão e diz: eu tenho uma ideia. Que tal Igreja Adventista do Sétimo Dia? O pessoal, puxa, interessante, esse nome é bem interessante. Resume a nossa esperança, a nossa fé. Tempos depois, Ellen White confirmou que veio de Deus. Sabe quem foi que deu essa sugestão? David Hewitt. Aquele homem mais honesto de Battle Creek. Então, o nome da nossa igreja foi sugerido por David Hewitt e depois aprovado naquela assembleia. Amém? É isso, irmãos. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre essa pioneira, né? Quanta coisa. Mas como ela é a mais conhecida, eu vou só ler uma citação dela que me enche de admiração e às vezes um pouquinho de vergonha também. Você já vai entender por quê. Olha só. Vamos ler aqui na tela. Mensagem Escolhidos, volume 1, página 206. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces da nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Hiram Edson e outros, que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Aqui vem o trecho que às vezes me deixa um pouco envergonhado. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Amém? Quantas vezes ou qual foi a última vez que você maratonou a Bíblia? Você ficou até altas horas da noite estudando a Bíblia para saber a verdade, para entender, para pregar o que estava entendendo. Olha a motivação deles. Duas. Primeira, saber a verdade. Segunda, saber direitinho para pregar essa verdade. Que coisa linda. Eu me encho de admiração e às vezes um pouquinho de vergonha, porque a gente tem tempo para muita coisa às vezes, né? Mas quanto tempo temos dedicado à palavra de Deus? Será que ainda podemos ser chamados de povo da Bíblia, como já fomos conhecidos? Eu tenho visto com espanto alguns fenômenos hoje em dia. Adventistas abandonando a igreja não para cair no mundo, como acontecia, o que é muito triste, mas para ir para outras igrejas. Eu que vim do catolicismo, quase padre, eu passei um tempo no seminário lá, quando era jovem, né? Eu vejo com espanto esse fenômeno. Eu acho que está faltando alicerce. Faltando isso aqui. Precisamos colocar a Bíblia como nossa prioridade. Conhecê-la muito bem para ensiná-la com poder. Viram como é importante a gente pensar nos pioneiros? Imitem a fé que eles tinham. É isso que Paulo nos diz lá em Hebreus 13. Imitem a fé que eles tinham, pela qual viveram. Vamos avante, que temos ainda algumas pessoas para tratar. Em 96 eu concluí meu curso de jornalismo e o meu TCC foi justamente sobre a história do adventismo no Brasil. Eu estava lá perto dos eventos, né, do local os locais em que os eventos aconteceram. Eu estudei em Florianópolis e o berço do adventismo no Brasil, como vocês bem sabem, é Gaspar Alto, ali, região de Brusque. Então, pensei, eu vou escrever um livro então sobre esse assunto, que é tão apaixonante. E eu posso lhes garantir que a minha experiência como adventista passou a ser outra depois que eu conheci essas histórias. Como me fez bem, como me deu alicerce.
Na época eu tive a oportunidade de conversar com bisnetos ainda. Já todos descansam no Senhor. Mas na época ainda estavam vivos. Eu conversei, gravei entrevistas com eles, foi muito bom. A primeira edição está ali, foi do ano 2000. E depois, mais recentemente, faz uns 2 anos, eu tive o privilégio de atualizar o livro. Coloquei mais informações, enfim, está uma edição bem melhor do que a primeira, porque muitas coisas foram sendo descobertas. A história é dinâmica, né? A gente descobre fontes. Na época que eu escrevi, não havia nem Google. Já me denunciei aqui, né? A idade, né? Muito menos revistas digitalizadas na internet, né? Então eu tive que buscar em museus e conversar com pessoas e, como a gente fala em jornalismo, gastar a sola do sapato. Hoje está na ponta de um dedo, né? Toda a informação aí. Se você não leu ainda, eu quero apelar para que você leia esse livro. Não porque eu escrevi, mas porque as histórias que estão ali são inspiradoras. Combinado? Próxima vez que eu vier para cá, eu quero perguntar, leram o livro? Então nós temos, bom, o tempo é curto, eu não vou poder contar como foi na América do Sul, começou na Argentina, tudo ali. Frank Westphal, primeiro pastor a vir para a América do Sul. Jorge Riffel, primeiro convertido ali na Argentina. Uma história lindíssima, está no meu livro. Dediquei algumas páginas para essa história, porque eu tenho que vir para o Brasil logo para a gente completar essa história. Tudo começa aqui com uma briga. Um jovem alemão que morava na vila de Brusque, era uma colônia de alemães, se envolveu numa briga e aparentemente matou o oponente. E aí, para fugir da polícia naquele tempo, né, do xerife lá, e talvez de uma vingança da família, ele foi para o porto de Itajaí. Essa foto é de 1900, portanto é mais ou menos assim que era na época, o porto de Itajaí. Ali você vê alguns navios, um navio a vapor, tinha navios a vela, navios a vapor. Alguns cruzavam o oceano, 90 dias pelo menos para sair da Europa para vir para o Brasil, uma viagem terrível. Muitos morriam no caminho, assim os imigrantes vieram. E ele pensou, eu vou fugir num desses navios, porque eu não quero ser preso aqui, né? Ele então saiu de Brusque, foi pela mata, certamente, para evitar o rio, que era o caminho mais usado, né, na época. Depois de alguns dias, caminhando pela mata, ele conseguiu entrar no navio clandestinamente e foi embora. Possivelmente, na escala na Inglaterra, ele conheceu ali 2 missionários adventistas que perguntaram para ele, você conhece alguém lá no Brasil que tem interesse em literatura cristã? Ele lembrou do padrasto, o senhor Carlos Drefke, que é luterano. A maioria dos migrantes alemães eram luteranos, né? Depois eu vou dizer qual é a relevância disso também. Ele fornece o endereço do padrasto lá de Brusque. Depois de algumas semanas ou alguns meses, chega um pacote com o selo de Battle Creek. Você já conhece agora Battle Creek. Primeiro núcleo lá adventista nos Estados Unidos. Ali foi fundada a Review and Herald, a primeira editora da Igreja Adventista, e ali eram publicados, impressos, esses materiais. Então chega um pacote, ao porto ele é levado para esta casa comercial, que está lá em Brusque até hoje. Eram aquelas mercearias, né? Vendas comerciais. Também funcionava como correio. Tudo acontecia ali, né? Fofocas. Era um local, era um hotel na parte de cima. Enfim, o pacote chegou lá, chamaram Drefke para abrir o pacote, estava todo mundo curioso. Selo dos Estados Unidos, não é todo dia que chegava um pacote de fora do Brasil assim. O Drefke chega, ficou desconfiado. Aí, se me quiserem cobrar depois da conta aí, não, mas está pago o selo, abra, homem. Todo mundo curioso, né? Abriram o pacote e havia 10 revistas adventistas em alemão com a inscrição de capa Stimme der Wahrheit, que é o arauto da verdade, né? Ou a voz da verdade. Ele pegou uma para si, entregou as demais para os amigos que estavam ali em volta, e assim tudo começou. 1880. Não havia pastor, não havia comportor, não havia missionário. Havia páginas impressas. Tudo começou assim no Brasil. Por que eu sou entusiasmado de trabalhar com a obra de publicações? Louvo a Deus por estar na CPB já há 26 anos. Porque eu sei do alcance que o livro tem. Um dia os nossos canais vão ser derrubados. Um dia a Novo Tempo vai ser confiscado e a CPB também. Mas os livros que foram espalhados, ninguém desespalha. Essa palavra não existe. Os livros que estão nas casas ficarão lá.
e como diz Ellen White, vão brilhar nas estantes, nas gavetas, e as pessoas vão ler. O pregador silencioso foi espalhado, está sendo espalhado. Só na América do Sul, 27, 28 milhões de O Grande Conflito foram espalhados. Assim começou essa obra. E em grande medida vai terminar assim também, né? Bem, aí o Dreyfus ficou desconfiado, isso vai dar ruim, vão me cobrar a conta, eu vou cancelar. Aí ele cancelou e o povo ficou triste, porque estavam gostando de receber essa literatura, de graça ainda, na língua materna deles, em alemão. Aí entra em cena um professor polonês chamado Chick Widowski. Ele assume esse compromisso por um tempo, depois desiste, e entra uma terceira figura, que essa é curiosa. Um jovem alcoólatra chamado Dressel, Friedrich Dressel. E ele assume o compromisso de receber as revistas e livros. Qual era o interesse dele? Ele pegava as revistas, ia até a venda e trocava por cachaça. Olha só. Dizem os pioneiros, os descendentes, que ele já, de tanto beber, ele era trêmulo. Deixava cair folhetos e revistas pelo chão, espalhava a literatura. Foi o primeiro comportor do Brasil. Olha só, sem querer. Qual o interesse dos donos das vendas? Papel para embrulhar mercadoria. Então o indivíduo ia até a venda comprar um sabão e levava para casa o sabão embrulhado numa página de uma revista adventista. Ele abria aquilo, a língua dele, né? E lia sobre a volta de Jesus, sobre o estilo de vida saudável, sobre o sábado, sobre a justificação pela fé. Olha que incrível, irmãos. Muitos foram sendo convertidos desse jeito, levando para casa a mensagem embrulhada, ou embrulhando, né? Mercadoria. Um desses foi justamente o Guilherme Belz. E depois a esposa também se converteu. Ele pega uma dessas revistas, vai até a casa do irmão Carl, e lá ele encontra um livro, talvez vendido pelo comportor bêbado lá, comportor entre aspas. Quando ele vai pegar o livro na estante, o livro cai e abre no chão, se abre, justamente no capítulo, o Papa muda o dia de repouso. E ele se lembrou da infância. Ele morava na Pomerânia, veio para o Brasil em 1879. Na Pomerânia, garotinho ainda, ele lendo a Bíblia, se deparou com o sábado. E aí perguntou para os pais, né? Pai, mãe, por que a gente não guarda o sábado? E a resposta foi aquela que a gente conhece, né? O sábado foi mudado para o domingo, e a gente segue essa tradição e está tudo certo. Criança, né? Ele aceitou a explicação. Anos depois, milhares de quilômetros dali, ele teve de novo contato com essa verdade. Num livro que estava na casa do irmão dele. Levou para casa o livro, estudou com ali junto com a sua Bíblia em alemão, e aí se tornou o primeiro guardador do sábado, convertido pela mensagem adventista impressa. Guilherme Belz e a sua esposa Johanna Belz. Esse é o Adolfo Hort. Ele tinha cerca de 9 ou 10 anos, quando o pacote foi aberto na casa do pai dele, aquele casarão comercial. O dono era o David Hort, ou David Hort, e o filhinho, Adolfo, estava lá, naquele momento. Ele conta isso. Anos depois, já um jovem casado, ele ficou sabendo que em Gaspar Alto havia um grupo de guardadores do sábado. Coisa estranha para os luteranos e para os católicos. Que é essa seita aí, esse grupo aí? E o Adolfo era um homem muito bravo, um rapaz brigão. Ele chamou um amigo para subir a cavalo até Gaspar Alto. Brusque para Gaspar Alto tem que subir uma serrinha ali, né? Para ir lá e quebrar tudo. Ele queria quebrar a igreja, bater nos irmãos. Olha o tipo, né? Alemão sangue quente esse aí. E aí foi com um amigo lá. Chegaram perto da igreja ali, perto da janela, com paus e pedras na mão. E ele ouviu alguma coisa sendo dita por um pregador. Pena que a gente não sabe quem estava pregando, nem o que disse. Mas ele falou para o amigo assim, vamos embora. Isso mexeu comigo. O amigo achou estranho, mas tá bom, vamos embora, né? E aí Adolfo começou a estudar a Bíblia, sozinho, com a esposa. Pouco tempo depois também se tornou um adventista do sétimo dia. E sabe o que eu acho lindo na história dele, entre outras coisas? Inclusive dediquei um capítulo para ele no meu livro, porque eu acho realmente uma história muito bonita. Olha só, lá no andaime, na parte de cima, é o Adolfo Hort.
se tornou um construtor de igrejas. Quem queria destruir a igreja, tornou-se um construtor de igrejas. Ele foi eleito para cargos na igreja, na então Associação Santa Catarina Paraná, Santa Catarina. Foi um homem de Deus, ele se especializou em tratamentos naturais, as pessoas iam até a casa dele para receber tratamentos. Virou um homem manso, um homem de Deus. Eu conversei com a netinha dele, ela amava esse avô. Ele contava histórias e sempre ligava isso com a Bíblia. Olha o poder do evangelho, irmãos. É um Paulo, né? Saulo, de perseguidor a perseguido, de destruidor a construtor. História maravilhosa. Nós temos então, para encerrar, o Guilherme Stein, filho. Guilherme Stein era um jovem, teve pouco estudo formal, estudou 4 anos apenas na escola, mas era um autodidata. Como eu disse, ele conhecia 40 idiomas. Lia hebraico, grego fluentemente. Fez a primeira tradução do livro Caminho a Cristo, a melhor tradução, para o português. Poderia ser um homem milionário, muito rico. Por quê? Porque o sogro dele, o senhor Cranbill, esse nome é conhecido, né? Cranbill. Queria deixar a fábrica, porque ele criou a primeira fábrica de metais e ferramentas do estado de São Paulo. Está lá até hoje em Piracicaba, a fábrica Cranbill. Hoje é uma distribuidora. Ocupa um quarteirão lá. Ele queria deixar para o Guilherme e para a Maria, porque o Guilherme era um jovem promissor, inteligente. Mas o Guilherme se converteu, lendo o livro Der Grosse Kampf. Que livro é esse? O Grande Conflito. Leu o livro O Grande Conflito em alemão, vendido por algum comportor. Se converteu. E aí quando o sogro quis passar a fábrica para eles, ele disse: meu sogro, muito obrigado, mas eu tenho outro propósito na vida. Ele abriu mão de uma carreira promissora para ser comportor. Missionário. Teve uma vida humilde. E foi o primeiro editor da CPB, 1900. Primeiro professor de escola adventista em Curitiba e Gaspar Alto. Pioneiro do criacionismo no Brasil. Foi um homem fantástico. Bem como sua esposa Maria Cranbill, uma mulher de Deus. Recentemente eu conversei com o trineto dele, já está com 80 e poucos anos, ali em São Paulo. Gravei uma entrevista com ele. Que coisas bonitas ele me disse sobre o avô, sobre o trisavô. Realmente, Deus tinha os seus e foram poderosamente usados para nos legar esse movimento aqui no Brasil. O continente sul-americano, infelizmente, demorou um pouco para ser alcançado. Já havia adventistas na África, na Ásia. Tanto é que o pastor Westphal, que foi o primeiro pastor a vir aqui para fazer os batismos, batizou inclusive o Stein, ele escreveu um livro com o título O Continente Negligenciado. No entanto, a gente correu atrás do prejuízo e hoje o Brasil é o maior país adventista do mundo. Amém? Em número de membros, nós temos a maior editora adventista no mundo, a CPB. Nós temos o maior sistema educacional adventista no mundo, aqui no Brasil. Deus abençoou tremendamente o nosso país. E o que faremos com essas bênçãos? Essa é a pergunta. O que faremos com essas bênçãos? Eu não sei se vocês perceberam. Bom, aqui não dá tempo de contar essa história, mas é incrível, né? Aqui é a Bíblia do Stein, olha só, em alemão e hebraico. E aqui a assinatura dele. Foi encontrada por acaso num sebo no Rio de Janeiro, por um pastor adventista. Eu falei que não ia contar, mas não resisto, tem que contar. Depois eu peço para o segundo pregador me dar um tempinho. Essa Bíblia estava lá num sebo no Rio de Janeiro, tá? Do século XIX. E um pastor adventista estava lá, foi entrar no sebo para ver alguma coisa e encontrou essa Bíblia lá. O nome do Guilherme Stein. Ele quase caiu para trás. E fez essa Bíblia chegar até a Sociedade Criacionista Brasileira e hoje está lá. Tem um espaço ali em homenagem ao Guilherme Stein, ali está um busto dele, né? E aqui está, olha só, a Bíblia com a assinatura do Guilherme Stein. Com folhinhas coladas no meio, com várias anotações. O homem era incrível, tremendo estudioso da palavra de Deus. Essa casa foi recentemente adquirida pela igreja, lá em Santa Catarina, está lá em Gaspar Alto, e vai ser o futuro Museu da Educação Adventista no Brasil. Guilherme Stein lecionou nessa casa que abrigava alunos que seriam missionários para o Brasil.
É uma história linda isso aí. Inclusive, a aquisição dela foi algo realmente maravilhoso. Eu pude participar dessa história. Outra hora eu conto para vocês, tá? Vocês perceberam que todos os pioneiros tinham pelo menos algumas características em comum, muito claras? Primeiro, amor pela Bíblia Sagrada. Eles viajavam quilômetros, viravam noites para conhecer a verdade na palavra. E seriedade para com a verdade revelada, não levavam na brincadeira. Para eles, a Bíblia, de capa a capa, era a palavra de Deus. Não tinha essa conversa de que algumas partes são inspiradas, outras não, nós podemos escolher aquilo que nos interessa. Não, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E eles a pregaram com toda a coragem, com todo o amor. É por isso que estamos aqui. O que faremos com essa verdade? O que faremos com essa mensagem? Eu percebo duas coisas bem interessantes. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A mensagem adventista desponta, ela explode, digamos assim, na Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos. Justamente a região para onde foram os puritanos, lá da Holanda, da Inglaterra, para buscar um país livre, em que eles pudessem ter liberdade de culto, de consciência, e pudessem pregar o Evangelho. Foi lá que o Adventismo nasceu, entre pessoas que já amavam a palavra de Deus. E no Brasil, curiosamente, acontece algo muito parecido. O Adventismo, ele primeiro desponta entre os alemães, imigrantes, em colônias alemãs, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. Por quê? Porque esses imigrantes eram, em sua maioria, luteranos. Já tinham a Bíblia, amavam a Bíblia e eram alfabetizados. Ali nasce o Adventismo, entre pessoas que já amavam a palavra de Deus. E depois ele se espalha para todos os brasileiros, para todo o país. Isso é maravilhoso. A pergunta que não quer calar é: o que nós faremos? Pensem nos pioneiros, como eles viveram, como eles morreram, e imitem a fé que eles tinham, que eles tiveram. Como eles morreram. Se você me perguntasse nessas minhas andanças aí pesquisando sobre a história da igreja no Brasil, quais foram os lugares que mais me marcaram? Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, foram 2 cemitérios. 2 cemitérios. O de Gaspar Alto e o de Rolante, Rio Grande do Sul. Por quê? Quando eu estava lá em Rolante, anos atrás, pesquisando ali, eu fui visitar o cemitério, onde está sepultado, por exemplo, José Amador dos Reis, o primeiro pastor brasileiro ordenado ao ministério. E eu percebi uma coisa curiosa naquele cemitério, que acontece também lá em Gaspar Alto. Como todo cemitério pequeno, assim, de alguma comunidade, ou atrás de uma igreja, um cemitério paroquial, tem um corredorzinho central, e as tumbas ficam ao lado, né? Algumas tumbas para cá e outras para lá do corredor. E curiosamente, diferentemente de outros cemitérios, com essa configuração, as tumbas não estavam voltadas para o centro, os pés dos túmulos para o centro, para o corredor. As tumbas do lado de cá estavam com os pés dos túmulos para o corredor, e as do lado de lá estavam para o lado oposto, os pés dos túmulos para aquela direção. E eu perguntei para ele, por que aqui é assim? E aquele senhor que estava me guiando disse: você não sabe que direção é aquela? Eu não estava muito bem orientado ali naquela região. Falei, não sei que direção é aquela. Lá é o Oriente. Na hora, eu entendi. Textos me vieram à mente da Bíblia, do Espírito de Profecia. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, e ela vai crescendo, se tornando radiante, brilhante. É a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados na direção de onde eles sabiam que viria Jesus. Talvez você possa pensar, mas que preciosismo, podiam ressuscitar assim e virar rapidamente e ver Jesus? Mas eles fizeram questão de testemunhar mesmo na morte. E como diz Apocalipse, as suas obras os acompanham. Eles dormem, mas suas obras os acompanham. E naquele dia, naquele cemitério, depois em Gaspar Alto também, eu fui inspirado pela vida e pela morte dos pioneiros.
E eu pedi a Deus que eu fosse fiel como eles foram. Pedi a Deus que eu pudesse permanecer firme até o fim, como muitos deles permaneceram. E eu espero que você também tenha esse mesmo desejo. Que você queira permanecer fiel até o fim. E enquanto Jesus não vem, que você leve essa mensagem a todos com os quais você tiver contato. Que você tenha a mesma coragem, fé, esperança que eles tiveram. Nós tenhamos. E que esta igreja aqui seja uma luz poderosa a brilhar nessa cidade. Imitemos a fé que eles tiveram. E se for para nós morrermos, que seja em Cristo, como eles morreram. Vamos terminar com uma oração? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela esperança que temos em Cristo, que nos foi legada por homens e mulheres valorosos, que deram a vida, suor, lágrimas e até sangue, para que hoje tivéssemos essa igreja, essa esperança. Obrigado por tudo que eles fizeram e ajuda-nos, Pai, que nós tenhamos o mesmo espírito e que em breve possamos concluir a obra que eles começaram. Pai querido, abençoa esta igreja aqui em Maringá, todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Abençoa os amigos que nos acompanharam também pelas redes sociais da igreja. Que nós todos, Senhor, sejamos imbuídos do mesmo espírito, da mesma fé, mesma coragem que moveu nossos bravos pioneiros. Pai querido, abençoa-nos, ajuda-nos a ter um senso de missão bem aguçado e mais uma vez também oramos pelos nossos irmãos e amigos lá do Rio Grande do Sul. Ajuda-os, Pai, nessa situação difícil que estão vivendo, que mais uma vez eles e nós também olhemos para o céu, levantemos a nossa cabeça porque sabemos que a nossa redenção se aproxima. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém.